Dando continuidade à nossa aula sobre avaliação, baseado na LDB. Para que avaliar? Vamos lá. Avaliar para colher informações necessárias à reorientação das práticas pedagógicas. Nós falamos isso um pouco antes. Avaliar para coletar dados relevantes que permitam perceber o estado de aprendizagem do aluno, ver quais as aprendizagens foram consolidadas, quais as dificuldades que apresentou ao longo do processo, então definir estratégias de intervenção necessária a seus avanços. Isto está intimamente ligado ao plano de aula. Vocês que estão começando agora, vocês talvez não tenham assistido nenhuma aula de plano de aula, mas esse vai ser o meu próximo dias de vídeo, de gravação. Gravar uma aula de plano de aula, com a estrutura de plano de aula, para passar mais material para vocês sobre plano de aula e para vocês entenderem que o plano de aula tem conteúdo, tem os objetivos, tem as estratégias, tem o recurso e tem a avaliação. Então, 3 pontos importantes, todos são importantes, mas 3 pontos ligados um com o outro são objetivo, estratégias e avaliação. Então, eu objetivo algo, algo que eu quero alcançar, eu crio as estratégias, eu vejo o caminho que eu estou fazendo para alcançar o objetivo, e eu avalio o processo, como é que está sendo as minhas estratégias para alcançar meus objetivos. Eu estou longe, eu estou perto dos meus objetivos. Esse caminho que eu tomei na vida, vamos dizer assim, né, como objetivo, é o caminho que estava me fazendo ficar mais perto do que eu quero alcançar, ou o caminho está mais longe do que eu quero alcançar? Então, dentro da escola, da sala de aula, o que eu planejo para os meus alunos, as estratégias, ou seja, a forma que eu dou a aula, os recursos que eu uso, a forma que eu trago o conteúdo, me faz ficar mais próximo dos meus objetivos ou mais longe dos meus objetivos, ou não está fazendo nenhum efeito. Então, quem faz isso? A avaliação. A avaliação faz isso ao longo de todo o processo, tá ok? Então, vamos continuar. Como avaliar? Existem muitas maneiras de avaliar. O ideal é que várias formas de avaliação sejam usadas, pois cada uma delas é feita sob uma perspectiva diferente e focalizada em elementos distintos em momentos diferentes. Portanto, é preciso definir a estratégia de avaliação adequada às competências e habilidades que desejam avaliar. Então, quando a gente fala, existem muitas maneiras de avaliar, muitas formas, muitas formas de avaliar, nós estamos falando de recursos. Então, nós vamos ver isso também no próxima videoaula que a gente estiver fazendo, tá bom? Aí, ó, os instrumentos de avaliação, os recursos de avaliar os seus instrumentos. Vou citar, mas nós vamos falar isso melhor mais adiante. Primeiro instrumento de avaliação, observação. Vamos lá, gente. Como você avalia uma criança de educação infantil? Será que existe avaliação na educação infantil? O primeiro e o mais usado instrumento de avaliação na educação infantil, aliás, em todo o percorrer, né, escolar, percurso escolar, é observar. Quando você observa uma criança que está na rodinha, por exemplo, e ela não contribui absolutamente nada na oralidade, ela não conta nenhum assunto, mesmo a professora solicitando ela, falando com ela, dando exemplo, e ela continua muda, continua quieta, não contribui com nada. Você está avaliando a oralidade dela, o que ela
né? A relação dela com o outro. Essa criança não brinca com ninguém. Quando vai estar com os joguinhos, ela separa os joguinhos dela na mesinha ou no cantinho, não chama nenhum coleguinha. Você está observando ela. E você está provocando, e você precisa observar e fazer mecanismo, ou fazer, criar situações didáticas para que ela saia dessa situação. Eu fiz diversas vezes isso na minha sala. Diversas vezes, com crianças com certa dificuldade, com crianças com dificuldade de relacionamento. Eu chamava a criança mais espontânea, mais falante, mais comunicativa, mais aceita, isso é importante também, pela sala ou pela maioria, falava com ela, olha fulano, olha lá, ela tá brincando sozinha, por que você não brinca com ela? Vai lá, fala com ela, fala que você quer brincar com ela, tá bom? Aí eu ficava de longe observando. Aí eu via a criança que não teve autonomia, que não teve a autonomia mesmo de ir lá, de convidar alguém, de falar com alguém para brincar com ela, quando ela recebe essa chamada, quando o coleguinha fala, posso brincar com você? Ela vai, se abre, sorri, brinca com aquela criança. Isso tudo você faz observando. Aonde está escrito isso no plano de aula? Não, a avaliação é o primeiro item do instrumento de avaliação, é a observação em todos os sentidos. Você tem que observar aquela criança que está bem com a outra, ou aquela criança que tem mais dificuldade. Não estou falando só de relacionamento, de aprendizagem também. Eu sempre trabalhei em agrupamentos e um ajudando o outro, o aluno que é mais esperto, às vezes colabora com o outro. Sempre trabalhei no regime de colaboração. Sempre observei a criança que é mais difícil de se relacionar, mais difícil de se expor, aquela criança que fala demais também, que não deixa ninguém falar. Tudo isso você tem que fazer esse controle. Tudo isso, gente, está na nossa sala. Está na nossa sala. Então a gente tem que observar para fazer as intervenções corretas. Outro item. Tá ali, observação e registro. Então, o primeiro passo é observar. E o segundo é registrar. Eu falei autoavaliação, mas eu quero voltar com a autoavaliação. Eu tô aqui, ó, registro, ó, tô aqui. Observação e registro. Por que o registro é importante? Imagina você, se você não registrar isso, que uma criança está conseguindo a crescer com pequenos detalhes, mas ela está. Ao longo de um período, você vai esquecer até de como ela era. Eu, diversas vezes, eu já tive até dúvida de como aquela criança entrou na sala comigo. Gente, será que ela não sabia isso? Será que eu que ensinei isso para ela? Eu já cheguei a ter dúvida, porque eu não fazia os registros. Registro é importante. Na educação infantil, mais ainda. A gente chama de diário de bordo, de caderninho de registro, seja o que for. Você tem que fazer esse registro para não ser cruel na sua avaliação e avaliar só aqueles últimos 15 dias que você estava com ela. Você colocar no seu relatório somente os últimos 15 dias de aula que você teve com a criança para entregar para a mãe. Mas o processo você não registrou, então você não vai lembrar. Tua memória não vai fazer, não é privilegiada ao ponto de lembrar desde o começo. Então é preciso registro. O outro é a autoavaliação. Gente, eu gosto muito de trabalhar com autoavaliação com as crianças. Sempre no final da aula, a BNCC também fala muito disso. Sempre no final da aula, na autoavaliação, como eu trabalho com pauta, ou seja, tudo que nós vamos fazer durante a aula, eu coloco no quadro e ele sabe item por item, eu volto no final, faço uma autoavaliação. Tipo assim, até nesse ano nós fizemos uma coisa bem legal, que foi aquela mãozinha do Facebook. Sabe aquela mão do Facebook assim? Para cima e para baixo? Nós fizemos um pauzinho. Então, quando nós avaliamos, nós fazíamos a avaliação da sala, da aula, eu perguntava se gostaram, se não gostaram. Se tivesse gente, calma que eu vou chegar na autoavaliação, tá? Se tivesse gente que gostou, se parecesse uma criança que não gostou, aí eu falava, mas o que você não gostou? Ela verbalizava, não gostei porque o menino lá, o João, ficou me atrapalhando na hora que eu estava fazendo, ficou mexendo no meu material.
Isso tudo faz a criança refletir sobre, até a gente refletir sobre o contexto. E a autoavaliação é quando você pergunta assim, vamos dizer que o João, citado por essa menina, atrapalhou ela, ficou tirando o material dela na hora que ela estava fazendo atividade. Aí eu pergunto a autoavaliação, mas João, como é que você se avalia nessa situação? Como você estava, né? O que você acha do que ela falou? Você concorda? Aí ele tem que fazer uma autoavaliação, porque ele não vai poder ser mentiroso, porque estava todo mundo ali. E sempre colocar para essa autoavaliação é muito importante, que direcione até o que você está fazendo com eles. Da aula e deles também, do comportamento deles. Sempre você fica naquele estresse, castigo, disso, aquilo, outro, ele vai ser sempre chamado para fazer uma autoavaliação. O outro instrumento, a avaliação em grupo, foi o que eu acabei de falar isso com vocês, ok? O outro, portfólio. Portfólio também é um instrumento muito bacana, eu já fiz isso na escola, que você capta fotos da criança em todas as áreas que ela está desenvolvendo e você registra fatos dela fazendo com autonomia e se desenvolvendo. Dá um trabalho enorme, mas é um instrumento maravilhoso de registro, de avaliar, é encantador. Reflexão sobre os erros e acertos dos alunos e do professor. Eu falei muito isso sobre avaliação de grupo, erros e acertos, ok? Dever de casa, nós podemos fazer a avaliação? Nós podemos fazer a avaliação do dever de casa? Gente, dever de casa não é camisa de força, dever de casa não é punição, dever de casa não deve ser tortura, dever de casa, ele tem o objetivo de unir a família com a criança. Nós estamos vendo esse momento agora, né? Dever de casa contínuo. De fazer a criança fazer com autonomia. Então, privilegie, quando vocês estiverem dando aula, os deveres de casa, que as crianças têm mais autonomia para fazer, sem depender tanto de um adulto para fazer. E não encha 4, 5 folhas, caderno, livro, mas, pelo amor de Deus, gente, veja a nossa vida e veja a vida das famílias. Então a gente tem que ponderar nessa questão. Não faz dever de casa, não tá, vai perder um ponto porque não faz dever de casa. Você não conhece a realidade daquela criança. Você não conhece como é que é dentro da casa dela. Então, tome bastante cuidado com essa questão de pontuação, ok? E as provas, né, gente? A prova também entra como instrumento de avaliação. Mas uma reflexão com vocês aqui. Ela é o único instrumento? Olha quantos instrumentos nós temos. Nós vamos falar disso mais na frente.